Olá pessoal, sou o Rodrigo Guerreira e vou apresentar para vocês aqui o meu artigo que é relacionado a como os Venture Capital analisam as oportunidades. Esse artigo ele foi construído com base em 4 entrevistas com VCs do Vale do Silício, que são a KPCB, a Melon Venture, a Trinity Ventures e a Alta Partners. E ele foi construído através de um framework baseado em 7 perguntas. Eu juntei essas perguntas em pilares. Tá? A primeira pergunta que é no pilar da oportunidade, como você avalia uma oportunidade, né, uma potencial oportunidade. A segunda é, como você avalia o modelo de negócio. Já no pilar análise, a gente pergunta para eles, como você realiza a etapa de diligência e que tipo de análise financeira você realiza. No pilar decisão, as perguntas foram, que tipo de papel tem o risco em suas análises e qual o processo de tomada de decisão. E por fim, correção de retorno, como pensam sobre o potencial de saída. Bom, o primeiro fundo aí, né, do Venture Capital é a KPCB, que foi fundado em 72, o entrevistado é o Russ, especialistas no assunto. Tá? Basicamente, sobre o pilar da oportunidade, como eles avaliam? Tamanho de mercado e um setor que esteja em crescimento rápido. A empresa precisa, a startup, ter vantagem competitiva. Network Effect ou um sistema lock-in, como a Microsoft tem com seus sistemas, ou um problema muito difícil de ser resolvido. Eles não gostam de projetos que sejam breakthrough ou extremamente radical. Founders têm que ser complementares e pretensiosos, ou seja, o founder tem que ser um founder que conhece muito a parte técnica e o outro que é a parte de business, que vai vender para investidor, para funcionário e para clientes, enfim, para os demais. Tem que ser empresas que tragam aí de 100 a 300 milhões em 5 anos. E venda enterprise, muito cuidado, tem que ter um price point pelo menos aí de $200 mil ano. Senão não paga o custo de aquisição. Do lado das análises, eles fazem uma extensa e intensiva análise da solução, da parte técnica, trazendo pessoas do mercado, da universidade. Vão à rua validar com o cliente a satisfação com relação ao produto que aquela startup faz. E não clientes, vão tentar vender aquela solução. Fazem um background check em cima do time e na parte de análise eles usam muito a experiência deles, que eles têm no mercado, que é o Rules of Thumb, e definem as métricas para tomada de decisão. Os financials basicamente são utilizados para ver se o empreendedor tem ideia de como montar um negócio, né? Entender o racional do empreendedor. A decisão, do lado da decisão, para mitigar riscos, né? E também, eles têm a questão do timing, é um ponto difícil de saber qual é o momento correto para entrar, e falam que isso basicamente é um gut feeding. Buscam criar novelas com aquela startup, e com isso eles conseguem mitigar o risco, caminhando junto. Definem os riscos que eles querem mitigar, então eles sempre definem 4. Fazem o investimento por etapas, tá? E o ticket deles pode chegar até 10 milhões ao longo da jornada. E basicamente a saída deles é via IPO. Não gostam de construir empresas para aquisições. A segunda Menlo, fundada em 76, também foi entrevistado foi o Son Arroyo, um expert no assunto e muito focado em tecnologia. Oportunidade, novamente aqui, analisa o mercado. Interessante que eles definam teses, né? Então eles olham para o mercado, veem quais são as soluções que precisam ser resolvidas e aí eles buscam as startups que tenham o produto, né, para atender. A empresa vai bem, apesar dela mesma. Então eles gostam muito da empresa, porque o setor é tão atraente, tão crescimento que eles gostam desse tipo de setor e que a empresa vai bem, independente. Time de fundadores, tecnologia única e a questão do price point, novamente aqui, caso contrário, não vai conseguir arcar com o custo de go-to-market de aquisição de clientes. Análise, fazem também a diligência com os clientes, a parte técnica, buscam entender a localização daquela startup para ver se tem risco de contratação de pessoas. Flexibilidade, pedem flexibilidade para poder mudar o time, caso contrário não faz sentido. Análise financeira é superficial, validar o racional do negócio e medir aí o senso de business do empreendedor. A decisão baseada em mercados estão sempre corretas, mais do que ficar analisando os números. Se é um mercado que precisa de uma solução e está em crescimento, eles investem. Decisão, buscam para empresas que sejam líderes de mercados, porque essas empresas, ou que venham a ser, consegue atrair mais talento, consegue ter margens melhores e por aí. Só investe em empresas que tenham clientes ou diversos betas realizados. E o retorno esperado vai aí até de 7 a 10 vezes.
Na parte de retorno, buscam um IPO, mas sabem também que tem aquisição por grandes empresas, uma outra estratégia, principalmente porque as empresas estão pressionadas por lucros e o R&D não consegue trazer toda essa questão da inovação. A Trinity, fundada em 86, também é uma empresa focada em tecnologias, principalmente early stage, e o entrevistado é o expert no assunto, que é o Fred Wang. Basicamente, a oportunidade não é só o tamanho do mercado que eles olham, mas é a oportunidade, o que está sendo construído, né? Qual que é o mercado que eles estão construindo novo. Novamente, o setor é muito importante porque ele aguenta até em time deficiente, por isso que eles gostam muito de apostar no setor. CEO, tem que ser o CEO que leva a empresa até o IPO. Não gosto de mudanças da direção da empresa, isso é um fator-chave. Analisa a questão do Customer Acquisition Strategy, tem que ter uma estratégia bem definida, a empresa tem que saber como ela vai incrementar valor ao longo de sua jornada, se através de novas funcionalidades, usuários, regiões, e busca entender qual que é o custo para desenvolver o plano e o tempo necessário, para saber se é algo extremamente crítico ou que vai precisar de uma avalanche de investimento ou não. Na parte de análise, diligência também detalhada de clientes, de solução, vão para a rua. Eles têm um perfil interessante de ser o VP da operação, de comercial, acompanhando o time em pipelines de clientes, do Customer Success, vendo NPS, atuam como se fosse um vice-presidente comercial. Análise financeira para entender também o nível de investimento, como eu mencionei anterior, e tem uns 3 aqui principais bottom checks que eles precisam avaliar. Usam para avaliar, desculpe. Decisão, buscam Series A's, investimento não fazem tranche, porque ele fala a partir do momento que você entrou, você não consegue sair. Então, por mais que você tenha a oportunidade, fala que tem um risco legal, repercussão, então eles analisam, quero entrar pelo valor do investimento total, então eles entram, não utilizam essa estratégia para mitigar risco. A questão do CEO, tá? A empresa tem que estar buscando um fundo suficiente e tem que trazer ali um retorno esperado de 5 a 10 vezes aquele investimento. Retorno, preferencialmente IPO, mas também sabem que tem estratégia via aquisição e também fundos menores. Por fim, a Alta Partners, fundada em 1996, focada em Life Science e Early Stage, e o entrevistado foi o Robert Simon, especialista também nos assuntos. Oportunidade vai basicamente na mesma linha. O ponto adicional que ele traz aqui é o time, ele avalia muito a paixão, o que motiva, o que está por trás daquele empreendedor todo dia. E na parte de análise, eles buscam novamente aqui entender esse empreendedor, porque se for só questão de flip, ou seja, fazer uma pernada e vender, não é interesse do fundo, eles não entram. Fazem toda a validação do cliente, como eu mencionei nos demais, e buscam entender qual que é a necessidade de cash para fazer aquele negócio acontecer, e aí decidir qual que é o tamanho do risco do investimento. Fazem uma estratégia de bottom-up análise e top-down. Então eles fazem construindo do detalhe até o número macro e também do número macro até o detalhe e confronto para ver se tem algum problema, alguma coisa que eles não estão conseguindo identificar nessa startup. Decisão, eles definem os 3 principais pontos de atenção, que é o técnico, mercado e concorrência, que eles atuam. Não investem também na parte de soluções muito radicais, que eles chamam de Brave New World. Conversa muito com o empreendedor e discute qual que é a melhor estratégia. Então tem muita transparência nessa relação. Se não for de interesse do fundo ou tiver uma solução melhor para o empreendedor, eles não entram e acabam fazendo esse aconselhamento. Retorno, basicamente, eles atuam com M&A e mais atenção aqui em construir empresas que estejam em crescimento do que pressão na saída. Bom, conclusões finais. Na parte da oportunidade, né, eles olham esses 4 pontos, né? Time complementar, mercado tem que ser um mercado relevante e está crescendo, e a empresa tem que trazer uma vantagem competitiva, né? E aí tem várias que eu comentei anteriormente, de efeito rede, lock-in, problema difícil de ser resolvido, e o potencial da receita daquela startup em 5 anos tem que atingir ali entre 100 e 300 milhões. Validação é ir para a rua, conversar com um técnico especialista para validar a solução, validar cliente e demais, e busca fazer investimento por etapas. Por fim,
Só investe em startups validadas ou com vários betas, né? Ou que tem um cliente. Fundamento, qual que é o fundamento básico? É a experiência, que eles chamam de Rules of Thumb. Então, com isso, eles conseguem já ter métricas, entender um pouco do mercado, quais são os principais drivers do setor, isso é com base na experiência. E tem que ser investimentos que vão trazer de 5 a 10 vezes aí de retorno. Caso contrário, no deal. E por fim, retorno, preferencialmente IPO, que é onde você consegue rentabilizar melhor seus investimentos. Espero que tenha contribuído. Muito obrigado e aguardem as novas apresentações dos colegas com temas muito interessantes. Obrigado.